A polícia prendeu 2 pessoas acusadas de tráfico de drogas. Elas estavam com 16 quilos de maconha prensada. A droga estava na casa de Celson da Silva, de 27 anos, no bairro Cidade de Deus. Mas, apesar disso, a maconha não pertencia a ele. Segundo a polícia, a dona é uma mulher, conhecida como Carlinha. A polícia já investigava a dupla que comandava o tráfico de drogas na zona norte de Manaus. Carla Vasconcelos da Silva, de 27 anos, é foragida do Compage. Ela tem vários processos criminais, né? E em abril, segundo ela fugiu do sistema penitenciário feminino, né? E, inclusive, ela causou uma rebelião na época, né? Por uma situação simplória. E ela é realmente muito conhecida, tanto que a desenvoltura dela com crime é muito típico, né? A acusada responde por 13 processos por envolvimento em roubos. Já Celso ainda não tinha sido preso. Um vereador do PT teve a casa assaltada no início da tarde de hoje. Ademar Bandeira informou que foram levados R$30 mil em joias, além de R$40 mil em dinheiro e 3 filmadoras. A suspeita é de que o portão da residência, que fica na zona leste de Manaus, tenha ficado aberto e facilitado a ação dos assaltantes. A polícia investiga o caso. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Aqui em Manaus, vários líderes de aldeias que ficam na capital se concentraram no centro em protesto contra uma portaria que, segundo eles, diminui a autonomia dos índios dentro de aldeias e de reservas. Eles dançaram e tocaram instrumentos indígenas. Crianças, jovens, adultos de várias etnias vieram participar da manifestação. Eles se reuniram em frente ao prédio da Advocacia Geral da União, órgão do governo federal. O protesto era contra a Portaria 303, que para os índios diminui a autonomia das aldeias sobre as terras indígenas em todo o Brasil. Abre um precedente para que as terras indígenas já demarcadas possam ser revisadas, né? Então, nesse caso, todas as terras ficam ameaçadas para que elas possam ser reduzidas, né? A manifestação também foi realizada em outras capitais brasileiras. Aqui em Manaus, uma carta de repúdio foi entregue à presidência da Advocacia Geral da União. Os micro-ônibus executivos voltaram hoje a trafegar no terminal da Matriz. A determinação foi da Justiça. Desde as 5h30 da manhã, os executivos já estavam na rua. Mais de 120 voltaram a circular nas principais vias do centro da cidade e no terminal da Matriz. Uma liminar da Justiça garantiu o retorno dos micro-ônibus. Epaminondas, Praça da Matriz, Floriano Peixoto e Getúlio Vargas, esse nosso itinerário sempre foi. Há 6 anos atrás. Então, esse é um direito de ir e vir do passageiro que opta por esse modal. No dia 24 de maio, eles foram proibidos de trafegar no terminal da Matriz por causa da cheia. A mudança prejudicou a categoria. O lucro diário de R$ 1.100 por micro-ônibus caiu para R$ 420. E agora, com o retorno normal do centro, a população está agradecendo, né? Então, agora facilitou mais o caminho e também a gente em termos de lucro, né? A medida agradou quem utiliza este meio de transporte. Para nós era um sacrifício vir lá da 10 de julho a pé, aqui para o lado do mercado, voltar, porque esses ônibus do grande não dá um conforto para a gente, a passagem só aumenta. Pois é, mas agora há pouco, no fim da tarde, a SMTU informou que conseguiu caçar a liminar que permitia a circulação dos ônibus executivos dentro do terminal central de Manaus. O repórter Carlos Eduardo Pessoa tem os detalhes. A SMTU conseguiu revogar a liminar concedida em favor aos executivos e a proibição de circulação no terminal da Matriz continua. Vamos conversar com o superintendente da SMTU, Wesley Aguiar, em que instrumento legal vocês se basearam para conseguir ter êxito aí na continuação da proibição. Certo, 2 pontos principais. Primeiro, que a SMTU não teve uma oportunidade de se manifestar previamente, como determina a legislação, eis que se tratava de um mandado de segurança coletivo impetrado pela Federação do Transporte Executivo. Nós fomos surpreendidos ontem no final da tarde com uma liminar que determinava a reabertura do terminal da Matriz também
para o transporte executivo, os micro-ônibus, e nós fizemos cumprir essa decisão em 15 minutos, eis que decisão judicial é para ser cumprida. E na manhã de hoje, a assessoria jurídica da autarquia ingressou com a juizão uma petição, desta vez na primeira vara da Fazenda Pública Municipal, e o doutor Lafete Carneiro Vieira Júnior, acatando os argumentos da SMTU, revogou a liminar que não durou 24 horas. Ok, obrigado por suas informações. Então, a proibição dos executivos no Terminal da Matriz continua. Carlos Eduardo Pessoa, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Carlos Eduardo. No próximo bloco você confere os gols de mais uma rodada do Brasileirão. E o IBGE aponta mais de 18% da população do Amazonas em situação de extrema pobreza. Nós voltamos em instantes.